Salvem, pedregulhos! Parece que a nossa meninada resolveu encerrar o ano com chave de ouro. Eu já vi muito absurdo na Câmara de Vereadores de Itaara, na nossa casinha. E aliás, vocês sabem por que ela se chama assim, né? De casinha. É pelo tamanho que ela representa ter. Não é simplesmente por a outra ser a casa grande, por ser a prefeitura e a casinha por ser a câmara. É porque ela se porta como casinha. Esse é que é o problema maior e por isso ela é chamada de casinha. É feio, é pejorativo e é para ser feio e é para ser pejorativo. Para quem se envergonhar, melhorar o trabalho. Foi isso que eu falei para eles agora, nessa última sessão, com o mimimi da vereadora Marinara e do vereador Roberto. Trabalhem melhor, demonstrem serviço e não precisam passar vergonha. Mas eles não ligam. Mas o que nós vimos nessa última sessão do ano, meus pedregulhos, é de ficar sem palavras. Se você não viu, após esse vídeo, vá ver, ou pausa aqui, vai ver, veja o curtas da sessão 171. O nome casou que nem uma luva. É tudo, é perfeito. O que é 171? Estelionato. E é exatamente o que a grande base aliada da gestão Sandro tentou fazer com Itaara. Praticamente. É feio eu usar um termo assim, né? Já um linguajar, já que coloca imputa um crime. Mas era crime. É crime. E por pouco não passou. E por pouco eu já tinha que ir correndo pro MP. Porque era um absurdo tão sem tamanho. Não tem como explicar. E por isso que eu vou mostrar. O Tata mostra. Vamos deixar só uma coisa assim bem clara. A ação de empresas dentro da prefeitura de Itaara não é novidade. Tanto que nós tivemos a construtora de Itaara que trabalhou ativamente para a aprovação das leis complementares, lá em 2019, com a gestão Cleo. E aí, o que faz o Cleo quando deixa de ser prefeito? Vai trabalhar com a construtora Itaara. Então, o lobby das empresas dentro da prefeitura de Itaara, eu acredito que tenha sido desde sempre uma coisa normal. Seja com o transporte escolar, seja com construtoras, seja com imobiliárias. Então, isso sempre foi uma coisa normal. Irregular, mas normal. Mas agora, nesse momento, nós vemos assim uma coisa tão absurda, tão explícita. É mais ou menos como ter dado na cara, ter chamado de palhaço. E aí, se alguém fala alguma coisa, mas deixa a gestão trabalhar. Mas é primeiro ano. Mas é só intriga da oposição. É antecipando a reeleição do Sandro. Não, nós estamos vendo coisas extremamente absurdas. Ilegais? Ali. Não é ilegal porque hoje a nova lei de licitações dá muita brecha. Então não chega a ser ilegal. Mas não é ilegal hoje, ontem era ilegal. E é tão imoral que alguém defender. Olha, seria uma vergonha até para a oitava geração. Dessa vez, nessa última sessão do ano, Museu de Ufologia.
Detalhe, desde o início do ano, tem dois compromissos com essa gestão. A gestão do Sandro Ferigola e Zenir de Oliveira. Tem dois grandes compromissos. Primeiro, compromisso com o esporte, que é assim que o Sandro conquistou o apoio da Vila Etelvina, por exemplo, do Lauderi e demais alguns esportistas da velha guarda, mas principalmente é uma promessa que o Sandro fez, que ia se dedicar ao esporte, e está cumprindo até o momento, embora até hoje a gente não saiba aqui que é um ginásio aberto, mas está cumprindo. E outro compromisso da gestão Sandro Ferigolo é beneficiar os parceiros. É uma tática do PT, né? Não, indiferente à direita, esquerda, ou PL, PT, é uma tática do PT, da esquerda em si, a criação dos melhores nacionais. E no caso, melhores municipais. São aquelas empresas que caminham alinhadas ao governo. Então nós vimos, desde o início do ano, uma preferência da gestão pelo CTG Crianças do Pinhal, por exemplo. Indiferente ao... Não estou dizendo que o CTG tenha fabricado isso, tenha corrido atrás, mas houve e é inegável uma preferência pelo CTG Querências do Pinhal e um apadrinhamento total e completo do Museu de Ufologia. Eu nem toco muito a esse respeito, porque eu nunca vi absolutamente nenhum movimento da Prefeitura de Itaara no caminho do turismo. E dessa vez estão tentando, ao meu ver, de forma totalmente equivocada, mas estão tentando. Então eu procuro nem falar muito nisso, porque estão tentando. Se vai dar errado, desculpa falar, mas vai dar errado, aí se pensa outra coisa, mas estão tentando. Então deixa quieto. Mas não dessa forma como estão tentando agora. Aí já é demais. Qual o problema? O problema é o que a vereadora Francieri, por exemplo, falou na última sessão. Itaara, ela não tem uma ligação com ufologia. A única coisa que Itaara tem a ver com ufologia é ter o Museu de Ufologia. Acabou. Foi feito algum avistamento? Não. Apareceu algum ET? Não. Apareceu alguma luz? Não. Tem muito bicho estranho que poderia se passar por ET, né? Tem. Mas de ter algum acontecimento ligado à ufologia? Não. Não temos nada, nenhuma ligação. Nem o morador de Itaara tem qualquer ligação com a ufologia. Então o que a gestão está tentando fazer é uma lavagem cerebral na população. Pode dar certo? Pode. Pode dar certo, realmente conseguirem fazer essa lavagem cerebral, porque estão partindo inclusive para cima das crianças, né? Para daí, no futuro, as crianças já terem a cabeça lavada e, nós temos ligação com ufologia. Não tem, mas vão ter essa lavagem cerebral. Pode dar certo. É um método que não chega a ser nada ilícito, nada criminoso e nem imoral, né? Eles estão tentando criar uma identidade para o município. De forma forçada, através de lavagem cerebral, de forma obrigatória, contra a vontade do munícipe, que nem sabe o que está acontecendo e nem está aí também. Mas estão, e pode dar certo. Então, deixa trabalharem. Mas tem limites. Dessa vez, o que eles tentaram foi passar um projeto de lei dando privilégios para o Museu de Ufologia ante qualquer outra empresa do município.
Aí já são outros 500. Aí já é coisa grave. E que não venha os vereadores da base com um papinho besta que depois nós vamos falar a respeito, porque não. É muito claro e não precisa nem tentar interpretar, porque é ipsis literis, é exatamente como se lê, é exatamente como se ouve, que queriam um projeto para beneficiar o Museu de Ufologia. É isso. Ponto. Já de início, a, a tal oposição, eu pessoalmente diria que são 3 trabalhando para a cidade de Itaara e o resto trabalhando contra, que é a grande base aliada da gestão. Sinceramente, na boa, quando formam uma tropa de choque dentro da Câmara de Vereadores, nunca é em benefício da cidade, nunca é em teu benefício. Agora, ainda não temos uma tropa de choque, mas temos uma tropa de apoio, formada pelo PP e PT e PSB. Qual a diferença das duas? A tropa de choque, ela é exatamente isso. Ela chega arrebentando e defende totalmente quem está atrás dela, no caso a gestão. Não admite nenhum olhar torto. A tropa de apoio já é diferente, porque o PP ele é conhecido desde a gestão Silvio Weber, era um problema inclusive para a gestão do Silvio. O PP, P de pato, eles não se entregam. Eles só mamam na máquina. Então eles tiram da máquina o que eles querem e não entregam nada. Mas só que o PT é outros 500, né? Então eles exigem uma entrega do PP. Mas, por outro lado, também nas outras gestões o PP nunca conseguiu grandes vantagens. Por exemplo, o protecionismo que está tendo o CTG nessa gestão. Então, fica meio que elas por elas. Eles conseguiram uma entrega muito maior do partido. Então, o que temos hoje na Câmara é uma base de apoio do prefeito Sandro. Que, se mudar a maré, muda a qualquer momento, né? O PP abandona é, é, como mulher da vida joga filho. Então, abandona. Mas, por enquanto, temos a tropa de apoio. E quando forma essa tropa de choque, tropa de apoio, é contra o município de Itaara. Sempre. Foi assim na legislatura passada, quando primeiro teve a tropa de choque do Silvio, formada entre o MDB e o PSB. E depois foi pior ainda, quando teve a tropa de choque do PP. Que aí era formada só por vereadores do PP, 7 vereadores. Queriam acabar com a cidade. Não fizeram absolutamente nada de bom. E agora é a mesma coisa. Qual que é a diferença agora? Nós temos 3 vereadores bons. Desde que eu comecei em 2017, nunca teve um vereador que pudesse dizer esse representa a população de Itaara. Hoje nós temos 3. Franciele, Lermen e Jairo Salles. É o que está salvando a lavoura. O que acontecia antes, vocês podem voltar, vão lá no canal Entre Linhas de Itaara e vocês vão ver vários vídeos. Vão no playlist extras e vocês vão ver vários vídeos graves. Seja das leis complementares, seja a aprovação do PLC 02 em 2023, se eu não me engano. Então, tem vários casos graves. E que eles não estão nem aí se eu estou noticiando ou não. Porque eles repetem. Repetem, repetem e repetem e repetem. Sem qualquer moral. Porque eles sabem que depois o senhor, a senhora, vão eleger eles de novo. Voltando. Nesse caso, esses 3
vereadores, que dá para se chamar de vereadores, eles perceberam que o projeto de lei era feito para beneficiar o Museu de Ufologia. Literalmente, está no projeto Museu de Ufologia. Então eles criaram 2 emendas supressivas, que é justamente para tirar essa blindagem do museu, esse benefício do museu, esse privilégio do museu. Porque benefício tem que ser para todos, né? Privilégio é para um. Primeiro, tirando um artigo que dizia tudo o que já diz na lei de plano de cultura do município. Então, desnecessário conter dentro de um outro projeto. E segundo, tirando um artigo que, esse sim, cita nominalmente o Museu de Ufologia. Uma empresa privada sendo citada como beneficiária dentro de um projeto de lei. É uma lei sendo criada para uma instituição privada. É mole? É mole, mas incomoda. Menos os nossos garotos. Nossos garotos não se incomodam com nada. Vamos dar uma olhadinha para iniciar, né, na fala da vereadora Franciele sobre esses 2 projetos. Para a gente iniciar. Opa, muita calma nessa. Calma que fechou a coisa aqui. Eu não vejo sentido para que nós tenhamos uma disciplina dentro desta lei que reconhece o Dia da Ufologia para dizer o que o Poder Executivo pode ou não fazer diretamente ou em parceria com o setor privado em relação a de que forma esse Dia da Ufologia será tratado. Para mim, o Dia da Ufologia ele não difere do Dia Internacional da Mulher, ele não difere da Semana de Combate e Prevenção ao Câncer, ele não difere do Dia da Criança, ele não difere de outras datas. Então, nós não temos por que ter uma lei que tenha determinados requisitos, inclusive aqui fala em estimular a visitação ao Museu Internacional de Ufologia. Bom, nós temos aqui uma empresa privada. Uma vez que o município foi reconhecido como capital gaúcha da ufologia, nós podemos ter aqui pessoas visionárias que queiram colocar neste mesmo nicho de mercado outros museus. E talvez ele não tenha o nome de Museu Internacional de Ufologia. Então, eu não vejo sentido para que uma lei, dentro do corpo dela, que reconheça uma data, venha tratando de determinadas ou permitindo determinadas benesses a uma empresa privada. Não tenho nada contra empresas privadas e não falo aqui, em especial, ao museu. Mas como ele está descrito no corpo da lei, eu entendo que nós devemos simplesmente reconhecer esta data, determinar os objetivos, que seria a valorização da identidade histórico-cultural, da forma como foi colocado aqui, o estímulo ao turismo, a promoção de debates e a participação ativa da comunidade. De resto, colocar aqui, nesta lei, incluir despesas que poderão ocorrer por conta desta lei, seria interferir diretamente naquilo que já diz e naquilo que já trata a própria Lei 959, que é a lei que trata dos calendários, que inclusive nós alteramos aquele anexo para retirar do texto do anexo 1 desta Lei 959 a participação obrigatória ou a realização pelo município de Itaara. Então, vejo que a supressão desses artigos, na verdade, só vai trazer a lei para aquilo, para a finalidade que ela se destina, que é o próprio reconhecimento do dia, como colocado aqui, né, pelo pessoal do turismo e da cultura, que alegava que precisava desta data ser reconhecida para buscar emendas, verbas e outras coisas relativas ao turismo. Seria esse o motivo da emenda. Tá aí. Seria este o motivo da emenda. Tornar a lei imparcial, é para todos, e realmente incentivar o turismo e o empreendedorismo dentro da cidade. Já que nós somos a capital de ufologia, então nós criamos um incentivo a mais. Para quê? Para que se faz turismo, como diz um colega, o Bastião? Para ganhar dinheiro. Agora, turismo não é feito para
privilegiar uma empresa. Ela é feita para trazer dinheiro para dentro da cidade. Ponto. Interessa para Itaara. Quem vai trazer esse dinheiro? Não, nós queremos dinheiro. O Hernan quer trazer dinheiro, que é o dono do museu? Perfeito, ótimo. O seu Juquinha, que tem uma chácara lá na beira dos Mineros, perfeito para fazer um observatório, quer fazer dinheiro? Venha. O que nós temos é que incentivar todos que queiram trabalhar nesse sentido. Quem não pensa assim é a gestão, porque daí apresenta um projeto de lei que privilegia uma empresa. Sou eu que falo? Não. Vamos dar uma olhadinha no projeto? Projeto de Lei 082 de 2025 institui o Dia Municipal de Ufologia e inclui no anexo 1 da Lei 959, que já é a lei, como evento. 959 é o calendário de eventos. Aqui, no artigo 3º, o que a gente tem? O Dia Municipal da Ufologia tem por objetivos valorizar a entidade histórico-cultural, promover debates, palestras, promover e incentivar a participação ativa da comunidade, apoiar a realização de seminários, feiras e estimular a visitação ao Museu Internacional de Ufologia de Itaara e demais pontos turísticos locais. Isso é o de menos. Qual o principal? Estimular a visitação ao Museu Internacional de Ufologia de Itaara. Qual o problema? Não deve estimular? Deve. A todos os pontos que existem e que possam existir ligados à ufologia. Mas estimular a visitação a uma empresa específica, particular, aí é grave. Não pode conter dentro de uma lei. Mas só isso ainda é pouco. Vamos continuar e vamos para justificativa. Porque todo projeto de lei tem que ter a justificativa do porquê do projeto de lei, né? O presente projeto de lei tem como finalidade instituir no calendário oficial de eventos do município de Itaara o Dia Municipal da Ufologia, a ser celebrado anualmente em 24 de julho, data emblemática em que a Itaara foi oficialmente reconhecida pela lei estadual número blá. Então vejam bem. O que é um dia que se cria no município? Por exemplo, um dia da criança. Ela é instituída em organismos maiores que, por algum motivo, se chega naquela data por alguma ligação sentimental. Sempre precisa de alguma ligação da data com o evento. Dia 24 de julho. É o dia que foi feito algum avistamento na cidade? Não. É o dia que a gente conseguiu algum contato exterior? Não. É o dia que alguma luz pairou sobre o teto da Igreja Santo Expedito? Não. É o dia que foi reconhecida a lei. É artificial. Não existe uma ligação da data com Itaara. É uma data artificial. Mas, novamente, eu estou falando porque é o tema. Porque eles estão tentando fazer essa criação, sigam em frente. Mas agora eles passaram dos limites. Se não, sigam em frente. Mas já que estou no clima, então vamos tocar em tudo, né? E mais adiante, o que nós temos? E aí é que fica grave. Na justificativa. A escolha da data visa valorizar a identidade histórico-cultural de Itaara. A identidade histórico-cultural de Itaara não tem nada a ver com ufologia. Mas segue.
que se consolidou ao longo das últimas décadas como referência estadual e nacional de estudos, debates e manifestações sobre ufologia. Cara, a gente só tem o Hernan. Que raios de referência a gente criou em estadual e nacional em estudos, debates e manifestações? Manifestações sobre ufologia. A gente só tem o Hernan. Só o museu. Astronomia e o imaginário popular sobre o cosmos. Agora, a cidade abriga há 24 anos o renomado Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência Victor Mostajo, importante ponto turístico e centro de produção e difusão de conhecimento na área. O objetivo central da proposta é fortalecer o reconhecimento institucional dessa entidade, identidade cultural, por meio de inclusão formal do evento em calendários municipais, além de estimular ações educativas, científicas, turísticas e culturais que dialoguem com a temática. Importa destacar que o projeto não cria obrigações de natureza orçamentária ou tributária, cabendo ao Poder Executivo, caso deseje, organizar ações alusivas à data em parceria com o setor privado. Vocês acham mesmo que se eles estão tentando empurrar um projeto pela garganta de todo mundo, eles não vão desejar fazer uma parceria com o museu? Não, né? Em hipótese alguma. E aí eles aproveitam para fazer uma campanha. A presente proposição foi sugerida e elaborada pelo vereador Edson Vasconcelos, comprometido com a valorização do patrimônio cultural e com o desenvolvimento sustentável do município de Itaara. Votem nele. Cara, é tão absurdo. Excede qualquer coisa. É um projeto criado pro Hernan Mostajo, pro Museu de Ufologia, e de quebra para fazer um agazinho pro vereador Edson. Mas isso ainda é pouco, né? É pouco. Não tem uma ligação assim formada. E só para ser bem claro, não quer dizer com isso que o museu tenha papel ativo nessa corrupção, porque sim, é uma corrupção. Se você está corrompendo o sistema, então é uma corrupção. Então, não podemos dizer que o museu tem um papel ativo nessa corrupção. Porque uma das coisas, dos modus operandi de Itaara é puxar saco para cobrar favor. É um lobby ao contrário. Porque o lobby vem a empresa oferecer favor para tirar vantagem. E trocando favores, né? Itaara faz ao contrário. Os nossos políticos, eles são meio que fada madrinha. Se você é um potencial político dentro do teu bairro, do teu conviver, da tua sociedade ali, eles vão sentir no cheiro. E vão direto para cima de você como urubu. E como uma fada madrinha, eles sabem exatamente quais os teus desejos. E te dão para te comprometer, seja lícito ou ilícito. E aí você fica, de certa forma, com uma ligação com aquele ser. E depois você já sai candidato, ou se não sai candidato, você já vai ficar um pouquinho assim, para criticar e tal. Então, é um modus operandi da cidade. Então, poderia ser um puxa-saquismo só da nossa prefeitura em cima do Museu de Ufologia? Pode. Uma compra de apoio normal também dentro da cidade de Itaara. Pode, tranquilamente.
Parece que não. Mas pode, tranquilamente. Por que parece que não? Porque há pouco tempo nós tivemos uma discussão na cidade com uma audiência pública sobre um empréstimo de 20 milhões de reais para... Não sabemos. A única coisa que o empréstimo vai fazer, que a gente sabe, é endividar o município e estagnar a cidade por 30 anos. Pelo menos. É isso que a gente sabe do empréstimo. O que vão fazer com ele? Não sabemos. Porque ainda não existe um projeto da Guilherme Curtis, por exemplo. Não existe um projeto de nenhuma outra via. A única coisa que temos é um projeto do Parque Pinhal. Para refazer todo o Parque Pinhal ali e deixar ele uma entidade, uma coisa turística. Isso nós temos. Um projeto da da Guilherme Curtis até agora nós não vimos. E quem é que sai em favor desse empréstimo? Não da avenida, em favor do empréstimo. Miller, que se vendeu totalmente para a gestão, é o maior apoiador agora e divulgador, que até agora tinha problemas na justiça até. Ele via a população que estava sendo processada, a população que estava sendo perseguida, mas não, agora é 100% gestão. E quem mais que estava apoiando esse empréstimo do nada? Quem mais? Vocês chutam? Da Guilherme Curtis. Comigo aqui, o homem do turismo em Itara, Hernan Mostágio. Estamos próximo a Vanderlei de Almeida, que margeia a Guilherme Curtis. Hernan, bom dia, Itara News. A importância da aprovação desse financiamento para o turismo em Itara. Bom dia. Bom dia, meu filho. Eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos que pensar que Itara é uma cidade que não tem uma avenida organizada, urbanizada, preparada para o fluxo que nós queremos aqui em Itara a nível de turismo. Nós temos centenas de cidades no nosso entorno aqui, dezenas de cidades no nosso entorno também, a qual a grande maioria, se não me engano, todas elas têm uma bonita avenida. Precisamos sim de uma avenida para o município de Itara. Precisamos sim dessa ligação que vai desde lá, do início da nossa cidade até aqui a BR-158. Porque isso vai dar incremento turístico, vai dar potencialidade turística, é isso que nós precisamos. Não adianta nós ficar pensando no atraso da cidade, não adianta nós ficar pensando, é um investimento ao turismo, e esse investimento é necessário. Um detalhe muito importante, esse investimento não é custo, é um investimento voltado justamente às ações futuras que o município está preparando e vai fazer para beneficiar a nossa cidade. Itara precisa sim, e eu peço a todos os vereadores que votem justamente a favor da Guilherme Curtis para ser a nossa avenida principal, bem preparada, bem urbanizada e bem sinalizada para o povo que tanto merece Itara. Não é custo, é investimento, que está ligado ao turismo. E só quem sabe e quem lida com o turismo sabe como são as ações relacionadas com isso. Um grande investimento que a cidade não necessariamente precisa, mas simplesmente necessita. Faltou abrir. Cadê? Ah, agora sim. Acabou. Como é que eu vou dizer que não existe uma parceria entre a prefeitura e o Hernan? Como? Ah, é só um sujeito preocupado com a cidade, com o turismo? Olha, eu digo para vocês que alguns vereadores ali não têm a capacidade de pegar um projeto e entendê-lo. Se debruçar nos números, entender os números. Eu não gosto de números. Mas quando precisa, tem que se debruçar e tem que estudar. E para entender, não é difícil. Se, por exemplo, a vereadora Marinara e o vereador Roberto, se ficassem assistindo à audiência pública, eles saberiam, porque foi falado em todos os pontos negativos. O Hernan Mostágio não. Cara, o Hernan Mostágio ele é muito inteligente. O Hernan Mostágio ele é um sujeito cultíssimo.
impossível que ele não veja os erros desse projeto. Tanto que se você for ver essa live do Miller, o Miller pergunta, tá, mas e quanto ao endividamento? Ele foge, ele não responde, porque ele sabe que o município está se prejudicando, que vamos acabar com Itaara. Simplesmente acabar. 30 anos sem conseguir fazer um investimento sequer. E rezem para eu não ter que falar depois, eu te disse. Rezem para eu estar errado. E aí, como que eu vou dizer que não tem nada a ver? E eu não vou trazer aqui os vídeos das falas, porque para não tomar tanto tempo, mas a fala do vereador Edson não foi defendendo o projeto. A fala do vereador Edson foi defendendo o Museu de Ufologia. A fala da vereadora Marinara não foi defendendo o projeto. A fala da vereadora Marinara foi defendendo o Museu de Ufologia. A fala do vereador Lauderi não foi defendendo o projeto. Foi defendendo o Museu de Ufologia. E vereador Guilherme, tá na hora de começar a se pronunciar também, né? Porque fica sempre por trás. A gente não sabe o que o vereador Guilherme pensa a respeito das coisas. Ele só vota. Mas projetos importantes, projetos polêmicos que a gente tem que saber o que pensa e como pensa, não se pronuncia. Eu acho que já é hora de começar. Quer dizer, agora ele é presidente da Câmara, não tem como, né? Mas já passou da hora. Então, como que a gente vai falar que não era um projeto para privilegiar o museu? Se todas as defesas são para defender o museu, se temos o dono do museu fazendo uma campanha para uma ação reprovável da gestão Sandro Ferigolo, que é endividar o município sem ter nenhum retorno garantido e engessar os investimentos da prefeitura durante pelo menos uns 20 ou 30 anos. Não tem. Cara, nós não é imbecil. Não é para ser, pelo menos, né? Se algum vereador que é possível, eu espero que seja. Eu espero que os vereadores que foram nessa linha sejam burros. Porque senão eu vou ter que achar que eles agiram de má fé. Então eu espero de coração que eles sejam burros. Por quê? Com essa explicação da Francieri, por que eu trouxe a explicação da Francieri e não trouxe dos outros? Porque dos outros é irrelevante, eles defendem o museu, não defendem. Querem ver a explicação deles, ou a defesa deles? Curtas da sessão 171. Vão lá, curtam e se inscrevam no canal. Agora, com a fala da Francieri, ela diz exatamente o porquê que tem que suprimir esses dois artigos. E o que aconteceu? Primeiro, aplausos. Vereador Roberto, eu não sei porquê, mas, enfim, o vereador Roberto se posicionou contra o próprio partido e votou contra a favor da supressão dessas emendas. Então, Roberto, meus parabéns. Os demais, inclusive o presidente da Câmara, o André Burim, votou contra as emendas supressivas. Mesmo sendo totalmente esclarecido pela vereadora Francieri, pelo vereador Lerme e pelo vereador Jairo, que a reputação é ilibada. Vocês querem ter alguma coisa contra a Francieri? Ai, a idealista é do PL. Tenham contra ela. Querem ter alguma coisa contra o Lermen? Ah, aquele bicho turrão, aquele sargentão. Tenham contra o Lermen. É do PL. O que você tem contra o Jairo? É ilibado. E tava lá, novamente, o Jairo, a voz da razão. E
Assim como o Mostágio, o André Burim não é bobo. Pelo contrário, de toda ali a base de apoio do Sandro, ele é o mais capaz. Inclusive, ele mesmo falou na sessão, ele vem das exatas. Se um garoto que veio das exatas não concorda com os números trazidos pelo próprio IGAN, que faz a consultoria da Câmara de Vereadores, Houston, we have a problem. Problema grave. Votaram contra as emendas supressivas. Ou seja, para manter o privilégio do Museu de Ufologia. Mantido o privilégio, impressionante. Aí que nós sentimos a força. Não esperava mesmo, mas o vereador Lerman me tira da cartola uma nova sugestão de emenda modificativa que acaba com toda a história. Para vocês entenderem, temos 3 tipos de emendas que os vereadores podem fazer. Porque o projeto de lei, o prefeito envia para a Câmara de Vereadores e as emendas passam pela análise das comissões. Então nós podemos fazer a lei modificativa, que daí vai só modificar algum termo da lei. Tipo, Joãozinho deve pagar R$15. Não, é a Mariazinha. Então fica, Mariazinha deve pagar R$15. Uma emenda modificativa. Uma emenda supressiva, suprime o artigo. Joãozinho não tem que pagar nada. Corta. Suprime aquele artigo. E uma emenda aditiva. Joãozinho deve pagar R$5.000. Artigo 2. Mariazinha deve pagar R$5.000. Então você adicionou uma emenda. A vereadora Francieri, pela Comissão de Legislação e Justiça, ela propôs a supressão dos 2 artigos. O Lerman não. Ele propôs uma emenda modificativa, tirando o Museu de Ufologia. Calma aí, vamos lá. Aqui, o que ele propôs foi aqui, ao invés de estimular a visitação ao Museu Internacional de Ufologia de Itaara, ele sugeriu que fique estimular a visitação aos sítios de ufologia de Itaara. Brilhante. Porque assim continua a estimulação, inclusive ao museu, mas não só ao museu. Vocês entendem? Quando você fala que é para estimular a visitação a todos os sítios ligados a isso, então todos eles recebem uma atenção igual. Quando você fala que é para estimular a visitação ao museu, é ao museu. Ainda que depois fale aos demais pontos turísticos, é bem explícito, ao museu. A obrigação é estimular a visitação ao museu. Indiferente se é nessa gestão, na outra gestão ou na outra. É ao museu. Perfeito. Vocês acham que foi o bastante? Perfeito, né? Porque assim, continua podendo privilegiar o museu, ok, mas também não fecha as portas aos outros. Perfeito. Lerman, beijo do gordo. Acham que adiantou? Eles continuaram não defendendo o projeto. Eles defenderam o Museu de Ufologia.
O vento tá bem louco aqui. Vamos dar uma olhadinha na fala, na proposição do Lermen, que vale a pena. Antes da gente fechar o projeto, uma emenda supressiva aqui. No artigo 4º, inciso 2, estimular a visitação, não ao museu, aos sítios de ufologia de Itaara, tirando o museu, porque nós estamos priorizando uma empresa privada, aos sítios ou outro nome que você possa colocar. Então, eu quero fazer uma emenda substitutiva, assim, trocar. Porque o museu é particular. Entendeu? Não podemos botar o lei, nós temos que estimular aos sítios de ufologia de Itaara e demais pontos turísticos. Seria essa a minha emenda. Acredito que, presidente, colegas vereadores, vereadoras, a colocação do vereador Lermen, realmente, ele não está tirando a visita ao museu, e se criando outros pontos de visita, né, não deixaria somente ao museu, mas ampliar a visita, e quem quiser se colocar, se colocar aqui no município, algum sítio, como diz o vereador Lermen, né, com certeza será, quem ganhará com isso? No turismo é Itaara, entende? Ele não está tirando que não vai ter mais visitação ou não vai ter apoio da prefeitura para o museu, e sim abrir mais, né, a parte turística do nosso município. Perfeito. Que para ter um museu de ufologia. Perfeito, simplesmente perfeito. Como que você vai ir contra alguma coisa assim? Simplesmente abre espaço para todos. Não privilegia uma empresa, que não é papel da prefeitura isso. Abre espaço para todos. Acho que deu certo? Óbvio que não. Porque... Não, eu não preciso falar nada. Só segue o vídeo. Só segue o vídeo. Hoje já bate o pau, né? Imagina mais um. Aí vai vir ET de outro planeta, além ainda, né? Então, sou contra. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma ressalva. Está sendo tão pessoalizado que não há como não imaginar uma certa... Calma aí. Vocês entenderam o que o vereador Edson falou? Ele disse que se agora nós temos um museu e ele já funciona meio a pau brabo. Então imagina se abre ainda outro museu. Oi? Então ele está querendo dizer que nós só temos que ficar com esse museu? Não vamos abrir outro? Porque daí a concorrência vai prejudicar a cidade? Oi! Calma aí, eu vou ter que ler de novo. Calma aí. Vamos ter que ver. Deve ter lido errado. A presente proposição foi sugerida e elaborada pelo vereador Edson Vasconcelos, comprometido com a valorização do patrimônio cultural e com o desenvolvimento sustentável do município de Itaara. Aí vai vir ET que para ter um museu de ufologia já bate o pau, né? Imagina mais um. Aí vai vir ET de outro planeta, além ainda, né? Então, sou contra. Senhor presidente. Esse sou contra é para... Ele falou para emenda substitutiva do Lermen, que é para tirar o museu, o privilégio do Museu de Ufologia e expandir. Depois, eles vieram com um papinho. Ah, mas é que o senhor falou sítio, daí a gente pensou que era um sítio, tipo uma chácara grande, e aí um sítio é privado, a gente vai deixar de privilegiar, beneficiar um museu para colocar para uma chácara. Cara,
Será que eu tenho o cachorrinho aqui? Não, eu acho que aqui eu não tenho o cachorrinho. Puxa vida. Olha. Ah, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, não. Ah. É sério? É sério que daí ainda tem que acreditar nisso? O vereador Lauderi é um caso à parte, que esse homem é meio esquisito. E lá na legislatura passada, quando o Robertson, num grupo deles lá da Câmara de Vereadores, falou que precisava de um tatu, que é um equipamento para limpar bueiro, ele se indignou e foi falar no plenário da Câmara de Vereadores que o Robertson estava chamando ele de tatu. Então, o Lauderi, eu tenho certeza que ele confundiu, porque depois ele foi pedir explicação pro Lermen. E o Lermen explicou para ele, não, sítio é todo aquele ambiente relativo àquela categoria. Um sítio arqueológico, um sítio de ufologia. Então, sítio não é um local específico, né? O Lauderi eu entendo. Agora, se o vereador Edson disser que elaborou todo esse projeto de lei e não sabe o que é a definição de um sítio, e novamente, eu espero com todo o coração que sejam burros. Porque senão eu vou ter que achar que é má fé. Eu espero. Vamos continuar com a mudança de águas. Porque aí toda a base aliada do Sandro estava indo contra a sugestão do Lermen. A vereadora Marinara, o vereador Lauderi, todos eles. O Guilherme, necas, né? Nem pio. Nem pio para pedir minhoca. Mas toda a base do Sandro estava aliada para derrubar a ideia do Lermen, que é simplesmente não beneficiar uma empresa privada, e sim todos que possam fazer algo naquele sítio. E eis que aí nós tivemos a mudança das águas. Eu gostaria de fazer uma ressalva. Está sendo tão pessoalizado que não há como não imaginar um certo direcionamento intencional, flagrante e claro em apoio a uma empresa privada neste município. E eu me solidarizo aqui com os demais empresários corajosos que ousaram investir num município que parece que é uma confusão entre privado e público que eu não tinha visto ainda. Sinceramente, eu estou tomada de surpresa. Me solidarizo com os demais. Nós estamos, então, fechando as portas a empresários que queiram verdadeiramente investir nesse município. É isso que eu estou ouvindo nesta casa? Porque... E é isso que o Edson falou. Exatamente isso que o Edson acabou de falar. Como que a gente vai trazer outros museus de ufologia se esse já está no pau? Quer dizer que a gente não quer trazer mais ninguém. A gente quer só o Museu de Ufologia de Itaara. Exatamente isso que ele falou. Esta a única forma que eu tenho de pensar. Itaara está simplesmente, no quesito ufologia, fechando as portas para pretensos empresários. E nós falávamos em contrair uma dívida de 20 milhões para buscar empresários. Veja só, você pode ser empresário, desde que você não concorra com o Museu de Ufologia. É isto que está claro hoje aqui na discussão deste projeto de lei. Acabou. E agora?
os vereadores, após escancarado, porque isso eu faria depois. Então, aplausos para a vereadora Franciele, que essa tem saco roxo. Todos os outros mijam sentado. Essa tem saco roxo. Depois de jogar essa hipocrisia na cara, o vereador Edson ainda votou contra. Ainda. Os outros tiveram um mínimo de dignidade ainda e votaram a favor da emenda modificativa. E conseguiram, de forma heróica, com o heroísmo do vereador Lermen, com a coragem da vereadora Franciele e o posicionamento do vereador Jairo, salvar a cidade. Que não se engane, no dia depois, no dia 26, ontem, eu já estaria mandando uma denúncia para o Ministério Público. É óbvio. Como uma lei para privilegiar uma empresa privada. Mas dá gosto de ver que nós temos vereadores. Não todos os restantes. 3 vereadores. Nós temos. Dá um pouco de alento. E porque isso nós não tivemos antes. Em 2017, nós tivemos as leis complementares. O que foram? Leis complementares que simplesmente obrigavam você a construir calçada na rua, obrigavam você a ter muro de no máximo 80 centímetros de altura, que é tão ruim que agora foi passado um projeto de lei que acabava com isso. Você hoje pode ter um muro de até 3 metros. Mas naquela época, não. Era só beleza. Era tudo alegria. E agora, na legislatura passada, nós tivemos o PLC 02, que concebia desconto no IPTU para quem tem grandes imóveis, acima de 2.000 metros quadrados. Se é justo, se não é justo, não sabemos, porque os vereadores sequer discutiram o projeto. Ignoraram os questionamentos na audiência pública. E aprovaram. Empurram a garganta porque eles sabem que se elegem depois. Tivemos a redatoria do novo regimento interno da Câmara. Que, uma bosta. E já lá naquele tempo, eu falava, mas aí é só o Rogério que reclama. Não tem problema. Porque o curral deles elegem de novo. Hoje estão tendo que refazer o regimento interno. Porque não tem nada que preste. Fizeram um trabalho de macaco de circo. Então, agora, pela primeira vez, nós temos vereadores na Câmara. Primeira vez desde 2017, desde que eu acompanho, né? Antes eu não sei. Porque se o Jairo é bom hoje, ele era bom ontem também. E isso serve de alerta para vocês. Com 3 vereadores bons, nós conseguimos salvar a cidade de uma lambança. Mas foi quase. Se não fosse a genialidade do vereador Lermen, hoje nós teríamos uma empresa sendo pageada pela prefeitura. De forma deplorável. Com os vereadores fechando os olhos, olhando o outro lado para aprovar um projeto ridículo. Assim como o projeto do empréstimo. Peguem qualquer vereador da base aliada do Sandro, da base de apoio, e peçam para eles explicarem como que vai voltar esse investimento para a prefeitura. O que a prefeitura vai fazer quando o ano que vem começar já a cair o imposto? Por causa da reforma tributária. O que a prefeitura vai fazer quando chegar no caixa que nós temos
5 milhões de superávit e tem que pagar 5,1 milhões de empréstimo. O Sandro não vai sofrer com isso, porque tem uma carência de 2 anos para começar a pagar. Então, o ano que vem para preparação e 2 anos para começar a pagar, o Sandro não vai precisar pagar 1 centavo. Quem vai se ferrar vai ser o próximo governante. Acham que é à toa, que não é pensado? Não, o Sandro não vai arcar com o prejuízo dessa lei maldita, dessa maldição que querem colocar em Itara. Agora peguem qualquer desses vereadores da base aliada e peçam para eles explicarem, contradizer isso. Porque dizer que o Sandro está sendo atacado, que é para não reeleição do Sandro, isso é muito fácil, mas peça para eles desmentirem. Peça para eles provarem o contrário. Não tem como. Então, pensem muito bem para a próxima eleição. Eu, novamente, vou continuar tentando entrevistar todos eles. Acham que eles não vão na sabatina comigo na eleição porque eu sou do PL? Entrevisto o PSB, entrevisto o PSDB, mas sou do PL. Tá. Não, eles não participam da sabatina porque eles sabem que não tem nada para dizer. Porque eles não trabalham por Itaara. Não sei nem se eles trabalham por si mesmos, mas por alguém eles sempre trabalham. E não é você. Então pense bem. Pense bem na próxima eleição para a gente não ter que acontecimentos desse tipo. Então, para encerrar, muito agradecido, Francieri, Lermen, principalmente Lermen, obra de gênio, e o vereador Jairo. Vereador Edson, papel vergonhoso. Vergonhoso. Faltou ele ir com uma camiseta do Museu de Ufologia. Vereadora Marinara, quando ela viu que o bicho pegou, depois da fala da Francieri, mudou totalmente o discurso. Quer dizer, então, que não é só feijão que cozinha na pressão. Enquanto ficar assim, ainda tem alguma salvação. E pressão, a gente dá um jeito. Mas o bom é que fosse por escolha própria, né? Muito melhor. Vereador Lauderi, isso não tem o que falar, porque infelizmente o Lauderi não tem preparação para ser vereador. Infelizmente. Eu ainda acredito que ele tenha boa índole, tenha caráter, mas não é um vereador, infelizmente. Então, isso até pula. Ele tem que ir com a maré dos aliados, né? E como o Sandro tem todas as promessas do esporte, já tem o voto comprado. O vereador Roberto, muito bem. Dessa vez, não discursou, não sabemos o que pensa, ou se era só por diversão para atacar o partido, ou já está com o pé fora, mas enfim, votou direito. Então, muito bem, senhor Roberto. E André Burim, que vergonha. Que vergonha. O André Burim, em 2023, pela primeira vez, a enquete do Entre Linhas de Itaara, a população escolheu ele como o melhor vereador. Todos os anos, nenhum deles foi escolhido. E em 2023, escolheram o André Burim. E agora me vem esse papel vergonhoso, vexatório. Um sujeito capacitado, estudado, culto, com um preço tão baixo, é vexatório. É ridículo até. E vereador Guilherme, uma hora ou outra, vai ter que se expor. Eu não acredito que alguém, hoje em dia, aceite comida morna. Ou é quente ou é frio. Agora, quando chega em algum ponto,
para não se encrespar com a população, porque ele sabe que está agindo contra a população, ele não fala nada. E para não se encrespar com o Padim, com o Sandro, com o Zenir, ele também não fala nada. Porque se ele falar em defesa do Sandro, ele se encrespa com a população, porque ele sabe que está agindo contra a população. E se ele fala a favor da população, ele se encrespa com o prefeito. Então daí fica em silêncio. Também não é inaceitável. Então eu prefiro, sinceramente, Guilherme, eu prefiro então ficar com a Marinara, que ela faz o errado, mas tem coragem de assumir. Dê olho. E é bom que todo mundo fique de olho, não só eu, tá? E enfim, nós ainda temos juízes em Berlim, temos vereadores, ainda temos vereadores na casa, mas precisamos aumentar. Só 3 é pouco. Quase que já deu cagada. Precisamos de pelo menos 5 vereadores de verdade. Se tiver 9 vereadores de verdade, perfeito! Salvou Itaara. Itaara vai voar. Querem melhorar a cidade? 5 vereadores de verdade. 6, para um deles ocupar a presidência da casa. Que também é um depois do outro, só para destruir a casa legislativa. Então, 6 vereadores de verdade. Coloquem como meta 6 vereadores de verdade. Aí vocês vão ver a cidade progredir. Prefeito? Prefeito é o de menos. Prefeito daí, com um vereador bom, a gente fiscaliza. Precisa de pelo menos 6 vereadores de verdade. Hoje nós temos 3. Franciele, Lermin e Jairo. Na sequência. Beijo do gordo. E nos vemos na próxima.